Glória a Deus. O Senhor tem sido maravilhoso, tem sido bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero aproveitar a oportunidade. Eu acho que eu já até trouxe essa mensagem há um tempo atrás, mas eu quero trazê-la novamente, porque para a gente aprender, a gente tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Eu quero compartilhar com vocês Gênesis capítulo 49, versículo 27. Gênesis 49, versículo 27. Quero aproveitar o nome de Benjamin para nós aprendermos algumas coisas que são relevantes para a nossa vida espiritual, e que você possa levar para a sua casa algo novo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Benjamin é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Amém? Vamos orar. Amado e querido Deus e Pai, revela a sua palavra ao nosso coração. Quebra, Senhor, todo espírito de incredulidade da nossa mente, do nosso coração, que possamos ler, entender e viver a tua santa e bendita palavra. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, para quem não conhece muito a Bíblia ela tem algumas separações. E no Antigo Testamento a gente tem uma separação chamada dos patriarcas. E os patriarcas são chamados de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão foi aquele que foi escolhido no meio do monte de gente, dos povos da terra, para serem povo de Deus. Deus olhou para Abraão e falou assim: olha, dele eu farei uma grande nação. Então Deus olha para Abraão já com 75 anos, com uma mulher estéril. Deus olha e vê graça nele e fala assim: olha, a partir de você vai nascer Jesus Cristo, vai vir desta linhagem, porque a Bíblia se preocupa em demonstrar a linhagem do Senhor Jesus, o Salvador. Porque esse livro, repita comigo, este livro é o livro de salvação. Então todo o enfoque hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, nós temos o privilégio que o pessoal do Antigo Testamento não tinha, que Moisés não teve, que Jeremias não teve, que Isaías não teve, que Davi não teve. Eles não tiveram o privilégio que nós temos do quê? De nós olharmos o Antigo Testamento não com a ótica do velho para o novo, mas do novo para o velho. Então tudo na Bíblia nós temos a ótica de Cristo. Então nós enxergamos tudo através das lentes do Senhor Jesus. Amém? Então Abraão, ele é chamado. Então Abraão, depois de Abraão vem seu filho Isaque, e depois de Isaque vem Jacó. Tem uma coisa em Abraão que chama muito a minha atenção, que foi no capítulo 12 de Gênesis. Deus ele chama Abraão, ele fala com Abraão, e a primeira palavra que Deus fala para Abraão, alguém se lembra? A primeira palavra, não a frase, a palavra, a primeira palavra. Põe para mim aí, Gênesis. Isso, filho. Prega com o pastor, fica acordado aqui comigo. Gênesis 12. Ele não estava ouvindo, tá vendo? Não estava ouvindo a pregação, estava vendo o negócio das eleições ali, certeza. Ora, o Senhor disse a Abraão, disse o quê? Para aí. Primeira palavra que Deus disse para Abraão foi o quê? Você sabe que a primeira palavra que Deus fala para você quando você chega aqui na casa dele é sai. Sai do pecado, sai da mentira, sai do adultério, sai da incredulidade, sai do engodo, sai do engano, sai da religiosidade, sai. Porque enquanto você sair, o diabo não sai. Enquanto você não sair, o mal não sai. Você tem que tomar uma decisão, posicionamento. E é interessante que isso aqui é muito forte, porque ele fala assim: sai da onde? Não estava dizendo sai do pecado, sai de tudo. Não, ele falou: sai da tua parentela. Não vai dar para fazer o que eu tenho para fazer com você no meio da tua família. Eu tenho que te chamar para algo específico. Sai.
E imagine você com 75 anos, um povo seminômade, um dependendo do outro, e você abandonar os trabalhadores, você abandonar pai e mãe, você abandonar todo mundo por causa de um chamado. Quando ele fala para assim, ó, sai, é a mesma coisa que Deus fala comigo, com você, quando Ele nos chama. Ele fala para você, sai, filho, sai desse relacionamento. E a pessoa não quer abrir mão do relacionamento de julgo desigual. Sai de um namoro errado, fornicação, sexo antes do casamento. Sai da pornografia, sai de encher a cara, sai. Por que ele fala isso? Porque Ele quer tirar você do ambiente de maldição e colocar você num ambiente de quê? Foi assim que Deus fez com Abraão. Ele tirou ele de um ambiente de maldição, colocou ele num ambiente de bênção. Foi isso? Não. Deus tirou ele de um ambiente que ele tinha tudo para colocar ele no deserto. Aos olhos naturais, o que Abraão fez foi loucura. Aos olhos naturais, quando você se converte, abandona os colegas, os amigos, as baladas, a mentira, o engano. Aos olhos de todo mundo, você ficou doido. Como que pode? Ele e ela não pode fazer isso. Fica aqui com a gente. Se você ficar com eles, você vai se lascar. Porque muitos são chamados e poucos dão ouvidos. Muitos são chamados, mas poucos. Deus chama todo mundo. E quando que esse texto foi falado? Nasce daquela parábola das bodas, em que um homem muito rico tinha um filho, e esse filho ia se casar, e a festa de casamento já estava toda pronta. Então os trabalhadores saíram para convidar as pessoas, e as pessoas começaram a dar desculpa. Olha, não dá para ir porque eu estou cuidando do meu boi, da minha vaca, meu pasto é muito grande, não vai dar. Chegou na casa da dona de casa, vamos para a festa? Não vai dar para ir, eu tenho uma casa para limpar, eu tenho coisas para fazer. E ele foi passando e perguntando, e as pessoas, todos aqueles que eles foram, desprezaram a festa daquele senhor. E esse povo se chama povo hebreu, judeu. O próprio povo judeu desprezou o Senhor Jesus. E aí, a Bíblia diz assim, aí o dono da festa, que é Deus, ele disse assim, peraí, não dá para aceitar um negócio desse, uma festa vazia? Não. Vai nas vielas, pega os bêbados, os caídos, os drogados, os baladeiros, os esquisitos, pega os atrapalhados, vai atrás desses aí e convida eles para a festa de graça. E eles foram atrás de quem? Dos caídos. Sabe quem são os caídos, os atrapalhados, os bêbados, os ruins? Povo gentil. E quem é o povo gentil? Todo aquele que não é judeu. Se você não é judeu nem eu, nós somos chamados povo gentílico. Amém? Então, não estou entendendo, pastor, o senhor está querendo dizer. Quando Ele nos chama nós ainda estando caído. Deus não chama a gente santa, Deus não chama a gente boa, Deus não chama a gente forte, Deus chama a gente fraca, gente caída, gente na prostituição, gente sujo. É esse que Ele chama. Para quê? Para dar para você uma nova identidade, para dar para você uma nova roupa. E na parábola diz que aquelas pessoas chegavam naquela festa, mas elas não podiam entrar naquele ambiente sem antes passarem por uma antessala. E nesta antessala, o dono da festa, não eram as pessoas, mas o dono da festa, tinha uma roupa para cada um. Eles tinham que tomar um banho, colocar aquela roupa, então para participar daquela festa. A roupa para nós, cobertura, simboliza uma vida limpa diante de Deus. E olha como isso é interessante. Não é você que se limpa, é Ele que te limpa. Sabe por quê? Quanto mais você se aprofunda nele, mais isso aqui é muito forte. Você que talvez tenha lido muitos livros, muitas literaturas, você vai entender o que eu vou te falar agora. Qualquer livro do mundo, quando você lê ele, esse livro não tem a capacidade de te ler. Mas quando você lê a palavra do Senhor, a palavra de Deus começa a ler você. Porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Ela começa a te direcionar, ela começa a te mostrar, ela vai te lavando. Ela é como um banho. Você pode, se você quiser ficar só no raso, lavar só o pé, você fica. Mas se eu fosse você, eu mergulhava na presença de Deus essa noite. Eu mergulhava em algo mais profundo. Sai! Porque se você não tomar a decisão de sair, você fica preso. A sua vida não anda. Sua vida não anda. Por quê? Porque você decidiu viver uma vida cômoda. Não, tá bom com a minha família aqui,
tá bom com os meus colegas aqui, tá bom com a minha namorada desse jeito, tá bom eu saindo com uma mulher por dia, como muitos fazem, tá bom indo na balada, tá bom eu tendo uma religião que eu posso sair no carnaval e zoar tudo, beber tudo, usar droga, e depois vem na quarta-feira, passa uma cinza na testa, tá tudo certo. Esse não são os princípios bíblicos. Princípios bíblicos são: aquele que perseverar até o fim receberá coroa da vida eterna. Não é começar, filho, é começar e terminar. É fácil? Não, porque Deus chama a pessoa para quê? Deus te chamou para sair. Repita comigo: Deus me chamou para sair. Agora, eu quero deixar uma pergunta aqui para o seu coração: do que você tem que sair e que você não consegue sair? Isso seria mais fácil eu perguntar para um drogado, né? Porque seria fácil, ele já sabe que você tem que sair da bebida, da droga, é fácil. Mas às vezes sua droga é outra, às vezes seu vício é outro, e você não consegue sair disso. Mas há um Deus hoje aqui que te toma pela mão direita e quer ajudar você a sair e a viver uma vida de plenitude e bênção em nome de Jesus. Então os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Jacó sai de casa fugido, mentindo para o pai, enganando o irmão. Ele vai lá para o tio dele, Labão, e ali ele encontra essa Raquel, e ele fica tremendamente apaixonado por Raquel, mãe de Benjamim. E aí ele chega para Labão e diz: Labão, olha rapaz, eu gostei demais da tua filha, deixa eu casar com ela. E aí Labão, esperto de tudo, falou: olha, trabalha 7 anos que você vai ter ela, você casa com ela. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou, e os 7 anos pareceram dias, de tão apaixonado que esse homem era por Raquel. E aí ele trabalhou 7 anos. Aí o que aconteceu? Nesses 7 anos fizeram aquela festa, aquele baile, aquela coisa. Tomou bastante vinho, foi para a tenda, deitou com a sua mulher, acordou. Quando ele acordou, ele olhou do lado, não era Raquel, era quem? Lia ou Leia, que significa mulher do olho caído. Eu acho que ele olhou, que ele falou: sangue, deve ter saído rasgando e falando: cadê Labão? Cadê Labão? Labão, você entregou a filha errada, rapaz. Ô Labão, você entregou a filha errada. Não, aqui em casa quem casa primeiro é a mais velha. Lá atrás ele enganou o pai, ele enganou o irmão, agora ele estava sendo enganado. Tudo que se planta, mesmo Deus tendo um propósito grande na sua vida. E aí Labão disse: você quer mesmo? Raquel falou: quero, tudo jeito, essa mulher, eu amo demais ela, meu Deus do céu. Então tá bom, trabalha mais 7 anos. Então Raquel não foi qualquer uma na vida de Jacó. Foi uma mulher que ele conquistou com quantos anos de trabalho? Quanto? Eu não aguentaria um trem desse nunca, ué. Pelo amor, você trabalhar, rapaz, sem salário durante 14 anos, por causa de uma mulher, tem que gostar demais, velho. É ou não é? Imagina a paixão que ele tinha por essa, não tem problema, trabalhou mais 7. E aí se casa. Quando ele casa, todo empolgado, e naquela época era o maior sonho dos homens e também das mulheres, era uma coisa só: ter filho. Aí ele descobre que aquela esposa que ele casou, aquela mulher que ele ama, é estéril, não pode ter filhos. E aquilo frustra ele. E aí você vê os 11 outros filhos que Jacó tem, é com a sua outra mulher. Mas um dia a palavra diz: e Deus se lembrou daquela mulher, se lembrou dela, e ela veio a engravidar. E agora imagine a emoção de um homem que trabalhou 14 anos, de um homem que há muitos anos estava com aquela mulher, Raquel, a sua amada, agora ter um filho. Imagine todos os preparativos, toda a emoção do coração de Jacó. Meu Deus do céu. Aí a Bíblia diz que no dia em que ela está para dar à luz, está lá ela, a parteira, Jacó. Ela sofre muito no parto, talvez pela idade, e antes de falecer ela pega o menino nas mãos, e ela chama assim: teu nome serás Benoni, e morre. Isso é interessante para nós,
Porque isso foi uma sentença dada por uma mãe. A mãe escolhe o nome e morre. Benoni. E o interessante é que a palavra Benoni no hebraico significa filho da minha dor. Então imagine, Benoni, vem aqui. Esse menino só me dá dor de cabeça, ansiedade, tristeza. Lembrar da mulher, você matou a minha amada. Jacó trabalhou anos e anos para ter aquela mulher e agora ela morre por causa da criança. Só que Jacó não viu desse jeito. Jacó fez diferente. A hora que ela morreu, que ela deu aquele nome, ele olhou para a criança e falou: essa criança não tem culpa. Essa criança vai chamar Benoni coisa nenhuma. Essa criança vai se chamar Benjamim. Benjamim quer dizer aquele que é forte, aquele que é da minha mão direita. Por que mão direita? Esse menino vai ser o menino que vai andar ao meu lado, vai estar do meu lado. Ele não precisa nem saber qual nome a mãe dele deu para ele, mas eu vou profetizar Benjamim sobre a vida dele. Isso é violento, nós entendemos. Só para nós corrermos aqui. Você entende que às vezes seu pai aqui na terra, sua mãe errou o seu nome. Por isso que é muito bom a gente saber, puxa vida, lá no céu como que Deus vai chamar? Não vai chamar você pelo seu nome. Lá haverá um novo nome. E não é você que vai escolher. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito numa pedra branca. O nome seu está escrito numa pedra branca. Porque lá nos antigos, sabe como que era feito o convite de casamento? Era uma pedra talhada que eles entregavam para os convidados da festa. E só entrava, vou falar, segura para não cair aí, filho. Só entrava na festa quem tinha o quê? O convite. E qual era o convite? Uma pedra. E aí vem no Apocalipse, Deus revela para João assim: olha, e o nome daqueles que forem salvos e entrarão para a festa eterna, o seu nome estará escrito, talhado numa pedra branca. Sabe qual é essa pedra branca? É o Espírito Santo. A Bíblia fala assim que vocês têm que ter um selo chamado Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não teremos acesso a Deus, não teremos acesso à salvação. É o Espírito Santo. Como eu disse aqui pela manhã, o Espírito Santo é a revelação de Deus aqui na terra. Jesus não está aqui essa noite, mas o Espírito dele está aqui. Amém? Tão certo como há que eu respiro, Deus está aqui essa noite, através do Espírito Santo. Então sentenças estão sendo mudadas hoje. Tua mãe pode ter errado, teu pai pode ter errado, tua esposa pode ter errado, teu marido pode ter errado, todos podem ter errado com você, até o teu pastor, teu líder religioso. Isso não importa. Há um Deus perfeito que quer mudar a tua história hoje, quer te fortalecer hoje, quer te levantar hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado. Volta para mim lá no texto que eu li para vocês de Benjamim. É interessante que aqui Jacó já estava velho, prestes a morrer. Nós falamos do nascimento, agora vamos falar aqui da praticamente a morte de Jacó. Jacó agora praticamente cego, velho. Ele pega todos os seus filhos, os 12 filhos que saíram as 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, que agora não é mais Jacó, é Israel, aquele que luta com Deus. E ele foi abençoando a cabeça de cada filho, e ele foi profetizando como seria aquele povo, como seria a vida daquele povo, porque dali estava saindo uma nação, um povo poderoso. E aí ele abençoou seus filhos, mas vamos focar em um só, rapidamente. Ele abençoa agora a vida de Benjamim. Ele fala justamente o que para ele. Olha só, Benjamim é um lobo que despedaça. Repita comigo: Benjamim é lobo que despedaça. Isso aqui é muito forte, porque aparentemente é uma coisa meio estranha a pessoa profetizar: você é um lobo. Mas ele pega uma analogia da natureza para representar características da personalidade e daquilo que Deus iria fazer na vida de Benjamim, daquele homem que quando nascera perdendo a mãe, foi criado sem mãe, com um pai mais velho, mas mesmo assim
A bênção do Senhor sobre essa criança foi poderosa, sobre esse jovem foi poderoso. Ele diz: tu és lobo que despedaça. Você sabe que existem 3 tipos de lobo: o lobo cinzento, o lobo vermelho e o lobo da Etiópia. E eu quero dizer para você aqui 2 ou 3 características do lobo, que é quando Deus te coloca um novo nome, Ele olha para você e diz assim: esse é lobo que despedaça. Você vai entender. Primeira grande característica interessante do lobo é a seguinte: os lobos caçam por resistência. Repita comigo: os lobos caçam por resistência. Então o lobo é diferente dos outros animais. Ele não fica na espreita, escondidinho, esperando passar, ou esperando passar o mais fraco. Não, ele vai para cima com tudo. E é interessante porque ele tenta um dia, não consegue, ele não desanima. Ele tenta outro dia, não consegue, não desanima. Ele tenta outro dia, não consegue, não desanima. Porque o lobo é o que? Repita comigo: perseverante. Quem mandou você parar? Quem mandou você desanimar? Seja como o lobo, seja perseverante em nome de Jesus. Isso aqui é muito importante. Não apenas perseverança, mas resistência. Ele caça o inimigo e caça a presa, adquirindo a sua refeição com vitória. Não é a força, irmãos. O lobo não é o mais forte, mas é um dos mais persistentes. A persistência vai fazer você chegar aonde você nunca chegou na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas aquele que perseverar até o fim, Mateus 24:13, receberá a coroa da vida eterna. Persevera, continua. Não importa o teu passado, não importa as tuas perdas, não importa quem morreu na tua família, não importa o país que você nasceu, não importa nada disso, porque se Deus te escolheu desde o ventre, como nós profetizamos aqui, e você foi chamado, e Deus te coloca um novo nome, uma nova história. O nome está ligado à identidade. Como você chama? Nós não somos um número. Para o banco você não tem nome, para o banco você é um número. Tanto que quando você liga lá para conversar sobre o seu cartão de crédito, quando você liga para conversar sobre alguma coisa do banco, o que a pessoa pergunta para você? Qual é o teu quê? Qual é o teu número? Porque você só é um número. Para o mundo você só é um número, mas para Deus você é uma pessoa única e especial. Então que você saia daqui hoje com o espírito de Benjamin. Um espírito, talvez teu pai não deu certo, a mãe não deu certo, talvez muitas coisas aconteceram na sua vida, mas que esse espírito, essa profecia, tu serás como um lobo que despedaça, seja sobre a tua vida. Então o lobo, ele tem perseverança, ele tem persistência, ele não desiste. Lobos têm patas apropriadas para qualquer terreno. Nas patas dianteiras, o lobo tem 5 dedos, nas traseiras 4. Isso dá a ele condições para andar em qualquer tipo de terreno, sobre rochas, no deserto, no calor, na neve escorregadia. Ele tem garras que elas saem para fora na hora que ele precisa, para dar estabilidade. O que está querendo dizer? Então o lobo, eu vou falar aqui, segura aí para não cair da cadeira. O lobo tem o poder poderoso do que, pastor? De adaptação. Não importa que cidade você está, você vai dar certo. Não importa que clima você está, vai dar certo. Por quê? Se você é lobo de Deus, há um poder para você andar em qualquer solo, em cima, embaixo, debaixo da água, no gelo, no sol, no calor. Há um poder de Deus para quê? Para você continuar caminhando em qualquer tipo de solo. Profetiza para alguém e diga assim: Deus está te dando força hoje para você caminhar em qualquer tipo de solo da sua existência. Amém? O Espírito Santo nos habilita a andarmos no caminho certo do Senhor. Deus, Ele nos dá força. Ele não facilita o caminho. Ele não coloca flores no caminho. Talvez tenham pedras, espinhos. Vai ser difícil, mas não há nenhum lugar na Bíblia que diz: eu vou facilitar para você, eu vou colocar um caminho mais tranquilo. Não, a Bíblia diz: o caminho vai ser estreito, apertado, mas não é o caminho que fica mais fácil, é você que fica mais forte.
As coisas com Deus nunca ficam mais fáceis, mas somos nós que nos tornamos mais fortes, mais perseverantes. Nós não desistimos, não importa onde nós estamos. Que você tenha esse espírito de perseverança, garra, e que você também tenha esse espírito aqui, de que não importa onde você esteja, você tem o poder de adaptação. Você sabe que o povo judeu é um povo que sempre prosperou muito. Mas eu estudando um pouco sobre o povo judeu, eu percebi que esse povo, ele tem um poder chamado poder de adaptação. Eles se habitaram no mundo inteiro. Eles se adaptaram. Eles vêm para uma nação sem saber língua, sem saber nada, e daqui a pouco estão prosperando nesse lugar, porque eles têm essa unção de lobo. Eles vão onde eles vão, eles prosperam. Quem são os donos dos maiores bancos do mundo? Você sabe dizer? Judeus. Na Alemanha, 6 milhões de judeus foram mortos, mas eles não desistiram. Mesmo naquela situação difícil, haviam homens e mulheres ali, acreditando até o último. Existem livros de homens e mulheres que é usado até hoje, em psicanálise, para ajudar as pessoas a como superar dores, traumas e medos. Porque há um poder de Deus nas nossas vidas, chamado poder de adaptação. Não importa ser num buraco, não importa ser apertado, não importa ser escuro, lá Deus vai fazer você andar e prosperar e vencer em nome de Jesus. Você crê nisso? Não estou dizendo para você, prometendo que quando você se entrega ao Senhor, quando você sai como Abraão fez, vai ser fácil. Talvez seja muito mais difícil, mas tem uma boa notícia para te dar. Enquanto a maioria está andando de forma desorientada, não sabendo para onde vai, nós temos a certeza absoluta para onde nós estamos indo. Isso dá uma segurança, isso dá uma paz para o coração do homem, para o coração da mulher. Os lobos têm glândulas odoríferas. Lobo tem glândulas localizadas entre os dedos, que deixam um rastro de marcadores químicos por onde ele passa. Isso ajuda o lobo a caminhar de forma eficaz por grandes extensões. Ao mesmo tempo, mantém os outros lobos informados do seu paradeiro. Isso serve para a sua identificação de lobo. Escute isso aqui: por onde quer que passe o lobo, todo mundo sabe. Não é pela marca, mas pelo cheiro que ele deixa. Todos os outros animais, quando passam ali, sabe? Ixi, rapaz, aqui passou quem? É o que Deus quer fazer. O povo de Deus, aonde ele passar, tem que deixar um rastro de vitória. O bom cheiro do Senhor Jesus. Aonde você passa, você tem que marcar. Não marcar negativamente, mas marcar positivamente. Aonde você colocar as tuas mãos, prosperará. A Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos teus pés, você conquistará. Eu creio na unção de Josué. Foi a unção que Deus colocou sobre a cabeça de Josué. Foi diferente da unção que Deus colocou sobre a cabeça de Moisés, de Moisés. Moisés foi a unção, repita comigo, unção de libertação. Agora em Josué, Deus colocou, repita assim bem forte comigo, unção de conquista. Então a unção que estava sobre Moisés era para libertar, e a unção que estava em Josué é para conquistar. Quem quer conquistar muito aqui? A maior coisa a ser conquistada é a nossa salvação, é a certeza da sua salvação. Porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale nada. Que você saia hoje daqui, aonde você passar, você vai deixar um rastro de vitória, de diferença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lobos, para encerrar aqui, têm ouvidos extremamente aguçados. Ele consegue ouvir a mais de 300 metros de distância, 3 quarteirões. Então ele tem um ouvido muito bom. Ele ouve muito bem. Isso ajuda muito ele. Com essa característica, ele pode descansar. Vou dizer de novo. Com essa característica, ele pode o quê? Por quê? Porque se a 300 metros lá para frente ou para trás, um bicho pisar numa folha, ele ouve.
O inimigo vai 3 quarteirões daqui, vai estar armando uma cilada para você. Você já vai ouvir, você vai saber que o inimigo já está perto. Então você dorme tranquilo, você descansa, porque você sabe que há uma audição divina dentro de você. Olha quanta coisa o lobo pode nos ensinar. Você acha então que quando Jacó abençoa seu filho e profetiza: você será como um lobo que despedaça e trará o despojo? Ele está falando alguém que vai guerrear, e não apenas vai guerrear. A pessoa que ele falasse, se ele falasse que era apenas um lutador, ele não falaria assim: e você trará os despojos. Despojos que são, é aquilo que você luta, conquista um povo, um exército, e o que fica ali, o que fica da casa dele, do que ele tem de bom, é despojo. Ele vai e traz a vitória. Ele não apenas conquista, ele prospera através da sua conquista. Então Deus está falando para a gente muito forte isso aqui. Então o lobo tem um ouvido muito aguçado. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, Tiago ensina para a gente. Por isso, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Você pode perceber que quando você começa a buscar mais a Deus, você fala menos. E quando você está muito ansioso, o que você faz? Você fala demais. Você atropela as coisas. Porque você está ansiosa, você está ansioso. Então daqui a pouco você está falando coisas que não deveria falar. E você não tem tempo para ouvir. Porque quem ouve aprende. Quem ouve cresce. Quem ouve, meu Deus, passa até... Olha só, isso aqui é violento. Salomão fala um negócio para a gente assim, olha: até o idiota, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Depende da situação que você está, você fecha a boca e só balança a cabeça. O que você achou disso? Muito bom. E aí vai aquele assunto que você não está nem sabendo. E aí você fica quieto, pessoa, nossa, mas que cara inteligente. Então, você não falou nada. Mas se abriu a boca e falou uma abobrinha, você quebra você. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: prontos para ouvir e tardios para falar. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago 1:25. Vou ler de novo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo apenas um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu. Você crê que o mesmo Deus que estava com Jacó está aqui hoje? E muito mais forte, porque Ele está, o poder do Espírito Santo está aqui. Então eu creio de todo o meu coração que você vai sair daqui com a audição aguçada. Você vai sair daqui, aonde você passar, você vai deixar um rastro de vitória. Você vai sair daqui e você terá o poder e a força de perseverança, de persistência. Você não vai desistir. Qualquer um pode parar, qualquer um pode desistir, mas você vai vencer, não porque você é melhor, não porque você é mais forte, porque você perseverou. Você crê nisso? Que esse espírito, o mesmo espírito que Jacó, quando botou a mão na cabeça do seu filho, profetizou, possa estar sobre você. Espírito de perseverança, espírito de adaptação, espírito de deixar a sua verdadeira marca, saber quem você é, e o espírito de ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Amém? Você sabe que se o ouvido ficar aguçado para Deus, você terá facilidade em distinguir quando o seu coração fala, quando é sentimentos e quando Deus fala. Porque Deus fala ao coração. Por isso nós temos essa dificuldade. Mas quando você começa a buscar ao Senhor, começa a se tornar claro qual é a sua voz, qual é a sua vontade e qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?